Olá, sou o geógrafo Danilo Serrano e daremos início ao 6º episódio do Geografando Ideias especial TIG Covid-19. Neste episódio teremos conosco a geógrafa Mauriele Félix da Silva, que irá abordar sobre metadados geoespaciais. Mauriele é bacharel e licenciada em Geografia, especialista em Geotecnologia e mestre em Geografia pela Universidade Federal do Paraná. Atualmente desenvolve atividades de analista de geoprocessamento no Núcleo de Inteligência do Centro de Apoio Técnico à Execução, Execução no Ministério Público do Paraná. É professora nos cursos de graduação de Engenharia Ambiental e Engenharia Civil pela Unifacear. Mauriele, você tem de 10 a 20 minutos para discorrer sobre o tema. Tá certo, então. Olá a todos. Em primeiro lugar, obrigada pelo convite, Danilo e pessoal da Aprogel. E a minha fala no dia de hoje é no sentido de alerta, no sentido de conscientização e no sentido de até, digamos, uma sensibilização, né, na utilização, né, dos dados geoespaciais, dos metadados geoespaciais, tanto para profissionais geógrafos, como para quaisquer outros profissionais que trabalham com geotecnologias, geoprocessamento, que utilizam de dados geográficos. Né? É um tema que não é tão novo assim, porém a gente ainda enxerga em diversos órgãos, em diversos projetos, né, alguns problemas vinculados à falta que esses tais metadados, que nós vamos ver aqui hoje, causam. Então, assim, para a gente entender, né, o que é um metadado, qual a importância desse metadado, eu farei uma breve introdução pensando, primeiramente, estou falando de metadados, mas eu preciso voltar um pouquinho, preciso entender o que são os dados, primeiramente, né, os dados geoespaciais. E para que eu utilizo esses dados geoespaciais? A gente sabe que hoje as geotecnologias estão muito difundidas, nós conseguimos a todo momento consumir e produzir dados geoespaciais, até mesmo sem a gente, digamos assim, sem uma intencionalidade, né? A partir do momento que eu saí de casa com o meu smartphone e fiz um check-in, a partir do momento que eu pesquisei algo no Google, eu estou registrando informações geográficas, eu estou produzindo informações geográficas. Né? Agora, puxando para o nosso trabalho, né? Para as nossas análises. Um dos grandes ramos de atuação do geógrafo hoje no mercado, entre outras habilidades, entre outras possibilidades, é trabalhar com o geoprocessamento, com o sistema de informações geográficas. Então, assim, traz para nós, né, a parte conceitual, a parte bibliográfica, que nós, ao trabalharmos com sistemas de informações geográficas, nós fazemos o quê? Nós fazemos análises espaciais. Essas análises espaciais, nós temos basicamente 4 tipos de análise. Então, a gente tem uma análise que a gente chama de proximidade ou distância. Eu quero saber se 2 objetos, se 2 instâncias, se 2 fenômenos estão próximos ou distantes um do outro. Né? Eu tenho análises espaciais que a gente chama de sobreposição. Eu quero saber se 2 fenômenos, se 2 objetos estão contidos ou não contidos, se eles se sobrepõem ou se eles não se sobrepõem. Né? Eu tenho análises que são temporais, como que era antes e como que é agora. Como que era o ano passado, como que era o ano retrasado. Né? Um exemplo muito clássico é quando a gente produz análises temporais para analisar desmatamento, presença de vegetação, mudanças de urbanização, crescimento urbano e etc. Né? E nós também temos algumas análises espaciais que nós chamamos de análises espaciais estatísticas, que é quando você faz uma análise, você aplica uma metodologia para analisar o padrão desses dados. O que esse padrão de dados está me dizendo, né? Aí eu posso também misturar essas análises, né? Se ao longo do tempo esse padrão de dado espacial me deu tal resposta, que resposta que ele vai me dar amanhã e depois? Né? Eu posso prever cenários futuros.
né? Então, essas são algumas possibilidades que a gente pode ter na análise geográfica utilizando dados geoespaciais. E o que são esses dados geoespaciais? De acordo, então, né, com a nossa legislação, de acordo com o decreto 6.666 de 2008, que instituiu a INDE, a Infraestrutura Nacional de Dados Geoespaciais, diz que os dados geoespaciais são os dados que essencialmente possuem uma componente geográfica. São dados que eu consigo, que é possível localizar na superfície terrestre. E esses dados podem ser os mais diversos. Eu posso ter dados vetoriais, os famosos shapefiles que a gente conhece. Eu posso ter dados em estrutura matricial, imagens de satélite, os dados que são coletados em campo por topografia, fotogrametria, dados que são coletados hoje por drones, né, os BANTs, os veículos aéreos não tripulados de diversas espécies aí. Então, todo e qualquer dado que eu consigo associar uma componente espacial, que eu consigo localizá-lo na superfície, a gente vai chamar, então, de dado geoespacial. Agora, né, fazendo um link entre o que eu falei anteriormente. Imagine, né, que eu vou fazer uma análise de proximidade, uma análise de distância entre dois objetos. Imagine agora que um dado, o dado A, está no sistema de referência SAD69 e o dado B está no sistema de referência Sirgas 2000. E aí eu vou dizer que a distância entre esses dois objetos é de 50 metros, por exemplo. Será que a minha análise vai estar correta? Será que a distância que eu calculei vai estar correta? Estando um dado em SAD69 e o outro em Sirgas 2000? Né? Como que eu vou saber qual o sistema de referência desses meus dois dados? Né? É uma pergunta, é um questionamento que fica no ar. Outra questão. Se eu tiver uma análise de sobreposição, eu quero saber, por exemplo, se um empreendimento está com uma área de influência delimitada no estudo de impacto ambiental, se ele sobrepõe uma zona de amortecimento de uma unidade de conservação. Né? Alguém me fez essa pergunta e eu preciso responder. Como que eu vou fazer isso? É muito fácil, é muito simples. Eu tenho as camadas das informações, eu posso fazer uma análise com os shapefiles, e aí eu digo se sobrepõe ou se não sobrepõe. Mas aí eu pergunto, será que ambos dados estão no mesmo sistema de referência? Como que esses dados foram produzidos? Né? Um dado foi produzido numa escala e o outro foi produzido em outra escala? Né? Será que essas informações aí que toda hora eu estou questionando, se elas estiverem ocultas, como que isso vai trazer qualidade para a minha análise? Né? Existe uma máxima, né, que os estatísticos usam muito, né? Quando eles fazem análises, eles dizem, entra lixo, sai lixo. Com o geoprocessamento, com o sistema de informações geográficas, é a mesma coisa. Se a gente não entende a qualidade do dado de entrada, a gente não vai entender a qualidade desse dado de saída. E aí que entram o quê? Os metadados, que é o tema da nossa conversa de hoje. Né? O que são, então, os metadados? Os metadados, eles são informações descritivas sobre os dados geoespaciais. Né? Não é só dos dados geoespaciais, como o nosso tema hoje são dados geoespaciais, vão ser atrelados a isso. Mas o conceito de metadados, numa visão geral, são informações que descrevem os dados. Então, para qualquer conjunto de dados que você tiver, você precisa ter os metadados. E quais são os exemplos desses metadados? Esses que eu acabei de falar, por exemplo, né? O sistema de referência, a projeção, a escala, como que esse dado foi obtido, né? Ele teve alguma atualização, teve alguma mudança, né? Por exemplo, um mapa de uso do solo, um shapefile de uso do solo. Qual que é a primeira pergunta que alguém pode fazer quando você apresenta um dado de uso do solo? De que ano que é esse dado?
né? A data em que foi produzido, como foi produzido, por quem foi produzido. Esse dado tem uma atualização, se ele não tem, como que eu devo utilizar esse dado, né? São informações que precisam vir acompanhadas desse dado quando ele é disponibilizado, né? A gente brinca muito no âmbito do geoprocessamento e tudo mais. Ah, você ganhou um shapefile de presente, né? Mas ele não serve para nada se você não souber o título, o resumo, a data de criação, o autor, a projeção cartográfica, a extensão espacial, o recorte espacial. Então, todas essas informações, sabe quem produziu o dado. Quem está recebendo o dado, às vezes não sabe. E, às vezes, essas informações são, às vezes não, eu diria que sempre elas são de suma importância. Por quê? Porque isso te dá mais qualidade na tua análise, traz mais valor para o dado geográfico. Isso eu estou pensando num cenário de usuária desses dados, né? Eu tenho um conjunto de dados e eu vou utilizá-los para produzir uma análise. Agora, a gente também tem que pensar no que acarreta no meu dia a dia de trabalho eu ter metadados e não ter, né? Vou contar uma situação real que já aconteceu comigo. Eu precisava de um dado de uma unidade de conservação do estado do Paraná. E eu consegui esse dado. Mas eu não sabia a data em que ele foi produzido. Eu não sabia por quê. Eu não sabia se houve uma mistura de interpretação de satélite, fotografias aéreas, com levantamento de campo. Eu não tinha nenhuma informação. No caso, eu precisava dessa informação para elaborar um parecer técnico, né? E aí, o que eu precisei fazer, né? A gente tem que pensar como que é uma dinâmica de trabalho em metadados associados ao dado geoespacial. Eu tive que, primeiro, fazer algumas ligações no órgão, né? Não foram uma, não foram duas, não foram três. Foram várias ligações até eu encontrei o possível responsável por esse dado. Encontrei. No momento em que eu consegui falar com esse responsável do dado, né? Ele me responde, olha, nós passamos já por várias gestões de dado, não tenho certeza se é de tal ano, se é daquele outro, etc, etc. E aí, dentro do próprio órgão, foi necessário, né, fazer uma pesquisa, fazer uma retomada de vários anos atrás para entender a história daquele dado, até ele ser disponibilizado. Então, a história do dado, como ele foi produzido, dentro do âmbito a gente chama de imagem, né? É a história do dado mesmo, como que ele foi produzido, né? E nesse tempo, nessa situação que eu passei, se passaram quase 2 meses até eu entender como que o dado foi gerado para que eu, enquanto técnica, tivesse segurança de produzir uma análise e fazer uma interpretação em cima daquele dado. Então, assim, ter os metadados cadastrados e documentados, ele é importante tanto para o profissional que vai executar a análise, porque ele tem mais segurança em fazer uma interpretação, em fazer uma leitura sobre aquele fenômeno geográfico, e ele também resguarda esse profissional. Então, a minha análise é X, utilizando o dado Y, que foi obtido da forma Z no ano do ano 2000, por exemplo. Né? Então, isso nos traz um resguardo, isso nos traz uma segurança. E para o órgão que disponibiliza o dado, né, também traz uma segurança para ele, porque é no cadastro dos metadados que ele vai contar, né, as especificidades daquela informação geográfica, né? Nem todo dado geográfico é perfeito, nem todo dado geográfico tem a máxima precisão, né? Mas o usuário precisa saber dessas limitações para saber até que ponto ele pode chegar.
né? E dependendo do caso a ser analisado, aquele dado atende e está ótimo. E dependendo do caso, esse dado não atende, precisamos ir a campo, precisamos buscar uma outra alternativa, né? Então, imagine se esse dado tivesse sido disponibilizado com os seus metadados. Eu entraria no site do órgão, faria o download do dado, faria o download do metadado e teria já toda essa compreensão em 5, 10 minutos e não em 2 meses, né? Então, por que é importante a gente ter todas essas informações cadastradas, né? Parece meio chato, assim, num primeiro momento. Cada dado, cada shapefile que você vai produzir, cada MDT, cada imagem de satélite que você tiver, você vai ter que cadastrar esses metadados. E no primeiro momento parece muito chato, né? Você tem que parar o seu trabalho para cadastrar os metadados, né? Parece uma coisa, assim, muito fora do comum, parece algo que não é prático, mas no futuro você mesmo vai cair numa situação em que você vai ter um conjunto de dados geográficos e você não vai saber o que fazer, porque você não sabe como ele foi produzido, por quem foi produzido, quando foi produzido e qual a metodologia da produção desse dado, né? São informações essenciais para que as nossas análises mantenham o padrão de qualidade. Hoje em dia também, né, como a gente está nesse contexto de pandemia, a gente tem várias instituições, ONGs e vários órgãos trabalhando, né, produzindo dados sobre a Covid, sobre os casos da doença e etc. A gente também, né, ao passo que a gente tem instituições oficiais trabalhando com essas informações, a gente tem um universo, né, que é do nosso contexto atual de sociedade, que é o universo das fake news, né? Então, se a gente não se atenta para esse tipo de informação, a gente vai estar produzindo análise e disseminando conhecimento de maneira errada, né? Então, o metadado, ele é uma segurança para quem está produzindo análise, né? Então, a gente tem que se atentar para isso. Vale para qualquer tipo de dado, vale para qualquer tipo de informação. Então, assim, basicamente, seria isso. Eu gostaria apenas de ressaltar que quando a gente pensa em dados, compartilhamento de informações geográficas, os metadados eles são essenciais e é necessário que haja o cadastramento de todos, né? Você pode ter um sistema bastante complexo e integrado de bancos de dados geográficos para você poder fazer isso, mas caso você não tenha, basta você ter organização, né? Uma tabela do Excel resolve para você cadastrar os seus metadados e existem também normas para cadastramento desses dados. Então, aqui no Brasil, a gente utiliza o perfil de metadados brasileiro, que também consta lá no portal da Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais e que acredito que a gente vai deixar o link para todos vocês. Então, basicamente é isso. Eu quis trazer um pouco mais da importância dessas informações, situações em que elas fazem falta, e caso tenha alguma pergunta, acho que vai ficar mais esclarecedor. Legal, Maureli. Temos perguntas, sim. A abordagem que você trouxe, desde a parte dos dados geoespaciais, aquela introdução, quanto aos metadados, eu queria saber, para deixar claro aqui, qual é a diferença desses dados geoespaciais, dos metadados geoespaciais, e qual a sua importância de ter esse metadado geoespacial? Retomando, né, acho que no começo eu acabei explanando um pouquinho mais, o dado espacial é o dado em si, né? Por exemplo, eu tenho como eu falei, eu tenho um mapeamento de vegetação, né? Esse é o meu dado, um dado vetorial, por exemplo. É o dado que eu vou utilizar lá no meu software de SIG, vou fazer a minha análise espacial. É o dado propriamente dito, né? É o dado que descreve algum fenômeno espacial. E o metadado é o dado sobre o dado, né? Então, qual é o resumo dessa camada, desse shapefile? Mapa de vegetação do litoral paranaense. De que ano? De 2015.
Quem produziu, por exemplo, a SPVS, Sociedade de Proteção à Vida Selvagem. Qual o recorte espacial? Bacia litorânea. Então, o dado é o dado que eu vou utilizar no meu software, no meu QGIS, no meu ArcGIS e etc. Vamos fazer uma analogia aqui. É como se o dado geoespacial fosse o nome. João tem 30 mil João. Sim, Porém, sim. com o sobrenome, aí ele vira um metadado. Ele tem todo um contexto, ele traz uma bagagem de conhecimento, eu sei informações sobre ele. Então, seria mais ou menos uma analogia de eu sou o Danilo, Jean Pedro Serrano. Agora eu tenho metadados. Eu sei da onde que o que ele é, como ele é, quem é a família dele, qual a escala dele. Aí, trazendo um pouco pro... É isso. Então, assim, fica claro a importância de você ter o dado geoespacial, porém, quando produzido o dado, é isso que eu estou entendendo, você complemente, caso necessário, que você tenha nesse dado todo um arcabouço em termos de como foi feito, por quem foi feito, qual ano foi feito, e suas informações principais, como escala, o que ele foi, como ele foi adquirido, para que você ou um próximo usuário consiga utilizá-lo adequadamente. É a mesma coisa de pegar um texto que alguém falou e não citar essa pessoa, ou citar de forma errada, que ele não queria dizer aquilo no texto. É mais ou menos isso. Não, legal. Deixa eu te fazer outra pergunta agora. Nesse sentido, qual o prejuízo que podemos ter na ausência, aí eu posso usar dessas informações, dos metadados, né? O prejuízo? Prejuízo. Olha, são vários, né? Eu comentei uma situação em que eu tive, por exemplo, um prejuízo de tempo, né? Porque eu tive que ir atrás dessas informações e tudo mais, então já deu um prejuízo de tempo ali no meu projeto para minha análise, né? Porque eu decidi ir atrás dessas informações. Agora, digamos, se eu trabalhasse de uma maneira, digamos assim, ingênua, né? E utilizasse esse dado mesmo assim, eu estaria produzindo uma análise que pode estar errada, pode ser errônea, e isso me prejudicaria, por exemplo, como uma profissional, né? Por exemplo, eu atuo no Ministério Público e eu tenho que responder alguns quesitos, algumas formulações que os promotores de justiça fazem para que eles peguem essas informações, e essas informações são subsídio para que eles entrem com ações civis públicas, investigações e etc. Então, imagine se o Ministério Público utiliza uma informação que ele não sabe de onde veio, não sabe como foi produzido, né? Imagine o prejuízo, por exemplo, do Ministério Público acionar alguma entidade ou alguém e essa informação estar incorreta, né? Não estar embasada em informações corretas e descrições corretas, né? No âmbito jurídico e investigativo, a gente tem um termo que se chama cadeia de custódia, né? A gente tem que garantir a cadeia de custódia dessas informações. Então, por exemplo, quando um promotor de justiça diz determinado empreendimento está sobre 30% da zona de amortecimento do parque tal, né? Ele vai afirmar isso. E ele pode ser questionado. Ele pode dizer, não, mas da onde essa informação? Essa informação foi produzida pela geógrafa. Geógrafa, como que você produziu essa informação? E aí, no caso, a geógrafa que sou eu tenho que dizer, olha, esse cálculo foi realizado, né, com tal ferramenta, com tal algoritmo, com tal software, com dados provindos de tal órgão e tal responsável técnico. Então, de acordo com todo esse histórico, eu cheguei nesse valor, né? Isso é a linhagem dos dados. Então, isso precisa ser muito claro, senão a gente acaba se prejudicando. E, infelizmente, o que a gente acaba vendo em diversas consultorias, diversos mapas que são produzidos, é a ausência dessas informações, né? Ainda existe muita gente produzindo dados e utilizando dados, né? Até como eu falei, de uma maneira que pode ser de uma maneira ingênua,
mas utilizando dados sem saber nem de onde veio e como foi produzido. Seria o mapa pelo mapa. Na verdade, todo mundo acha que é só entregar um mapa. E, na verdade, você tem que entregar um relatório explicando a metodologia, o que é para você utilizar esse mapa. Você tem toda uma forma. Legal. Outra questão que eu gostaria de abordar na sua fala é que, assim, você disse, eu tenho que pegar um dado, mas às vezes os dados são adquiridos através de órgãos públicos. Isso, o Ministério da Saúde, que nem a gente está vendo agora, o IBGE, né, mapas, cartas, e aí são inúmeras as formas. E essa questão, a questão da padronização, o que você poderia me dizer? Porque assim, hoje a gente vê uma falta de padronização de dados também, é incrível. Você busca uma informação em um órgão público, que tem a mesma característica, vamos dizer, a saúde, que poderia ter uma padronização de dados, eu acredito que há muito tempo, para outras questões e não só o Covid, e você se depara com uma falta ou uma ausência de informações, ou jogada de qualquer jeito, em qualquer lugar. O que você poderia me dizer sobre essa questão da padronização, da qualidade dos dados, principalmente dos órgãos públicos brasileiros, que existe uma lei de transparência. Eu imagino que a lei de transparência não é só saber quanto alguém ganha ou salário, mas saber a informação sobre algum dado, alguma coisa que vem acontecendo. Sim, nesse sentido, eu acredito que todos esses dados que são de saúde, diversos órgãos e tal, né, mais do que nunca, nesse momento, que é um momento de crise, que a gente precisa agir com rapidez, é o momento que a gente percebe, né, que às vezes, essa padronização é meio chata e tal, cada um produz de um jeito. São nesses momentos que a gente percebe como isso faz falta. Em relação aos dados geoespaciais, que são os que eu posso falar com um pouquinho mais de propriedade, o que a gente enxerga? Diversos órgãos, né, principalmente aqui no estado do Paraná, que é onde eu consumo mais informação geográfica, eles até possuem, né, uma metodologia de padronização dos dados. Porém, a organização de cada órgão é diferente, né? Infelizmente, a gente não vê hoje os órgãos públicos utilizando o padrão estabelecido pela INDE, né? A Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais. O que traz a INDE? Que os dados geoespaciais produzidos, eles precisam ser catalogados, eles precisam ser organizados de acordo com um padrão, que é um padrão internacional, que a gente produz esses dados, né? Então, lá no perfil de metadados geoespaciais do Brasil, a gente tem uma norma, né? São, se eu não me engano, 28 campos de metadados que a gente tem que preencher, e o preenchimento ele também tem que ser normatizado, para que todos os meus dados possam entrar num catálogo, e esse catálogo vai viabilizar a busca por esses dados, né? Então, toda essa padronização, ela é, digamos assim, fundamental, porque a hora que eu preciso de um dado, por exemplo, do IBGE, o IBGE, obviamente, ele segue esse padrão, ele segue essa padronização. No site do IBGE, por exemplo, quando nós vamos fazer o download de uma carta topográfica, a gente tem acesso aos metadados. E eu não preciso entrar em contato com o IBGE para buscar informações, porque já está lá muito claro, né? Então, eu diria que padronizar é o mínimo de uma organização, né? E há quem tenha banco de dados geográfico, uma equipe de informática especializada para trabalhar com bancos de dados e produzir geocatálogos e tudo mais, o que é uma situação ótima. E há quem não tenha. Mas mesmo quem não tem, é possível organizar e padronizar os dados, né? Você organiza os seus diretórios no seu computador, você estabelece um padrão para a nomenclatura das suas camadas e você cadastra esses metadados. Pode ser num bloco de notas, pode ser num Excel, pode ser onde você quiser. Mas essas informações são muito importantes. Aí, então, eu diria que padronizar é rapidez, é agilidade e é garantia de uma informação de qualidade. Só para... então, assim, na sua fala aí, enaltecer um pouco, a gente sempre diz que a necessidade faz,
está presente dos profissionais que trabalham com dados. Então, assim, esses órgãos têm que ter profissionais, muitas vezes, para trabalhar com esses dados, justamente para fornecer dados de qualidade para o que a gente está vendo agora. Conseguir fazer um planejamento, um pós-planejamento, para que não aconteça mais, exemplo aí, crise. Eu não vou colocar aqui a questão da pandemia, mas crise que a gente pode ter atemporal. A gente teve crise e pode ter uma crise ano que vem. Então, os dados têm que existir nesse sentido. A gente tem que monitorar dados para conseguir planejar esses dados. Se a gente não tem dados, muitas vezes a gente se perde na questão da análise. Uma análise pode ser perdida nesse contexto. Uma questão que você disse, e aí eu pergunto para você que trabalha com esses metadados, você falou do INDI ali, tem toda uma rede para você colocar ali, como se fosse um formulário. E para você fazer esse cadastro, ele é complexo, né? Ele não é simples. Então, assim, eu sempre digo, se você não consegue preencher todos os campos, você não publica, porque ele não está coerente com a informação que você pode estar atribuindo. Então, assim, qual que é esse empecilho, essa dificuldade no cadastramento? Para você começar a utilizar, né, esse padrão de metadados que a INDI nos traz, não tem jeito, você precisa, né, parar um pouquinho, ter conhecimento do que é esse padrão, do porquê que ele é importante, né? Eu brinco muito com as minhas estagiárias, assim, no primeiro você vai sofrer, né? Nos demais você já vai estar fazendo de olho fechado, assim. Uhum. Então, é necessário que as pessoas que trabalham com dados geoespaciais se apropriem desse universo, né, que são as IDEs, as infraestruturas de dados espaciais. Então, é necessário se apropriar desse conhecimento, entender o que é a INDI, entender o que é a IDE, um geoportal e o perfil de metadados geoespaciais, né? As perguntas sobre os dados, elas vão surgir de uma maneira natural. A gente vai acabar perguntando, de que ano que é, quem fez, como que fez esse dado, né? Só que essas perguntas, hoje a gente está já num ritmo de volume de dados a serem analisados e de casos acontecendo nas diversas áreas, que a gente já não tem mais essa disponibilidade de ligar num órgão, encontrar uma pessoa e conversar com essa pessoa, marcar uma reunião com ela e tal e tudo mais. Então, a gente tem que entender que se você produziu um dado, você é responsável por divulgar os metadados desse dado, né? Os metadados, eles às vezes parecem complicados, eles assustam um pouco, eles parecem uma coisa meio chata de se trabalhar, né? Mas isso poupa até a pessoa que produziu o dado. Imagine, você trabalha num órgão e você produziu uma carta de uso do solo. E por dia, 10 geógrafos te ligam para saber como que você fez aquele mapa, como que você produziu aquela carta, né? Então, se você tivesse disponibilizado esse dado com um conjunto de metadados, ninguém te ligaria, né? Ninguém te incomodaria. Então, metadado, ele é essencial para quem produz e para quem usa esse dado. Então, é importante se apropriar desse perfil e, claro, talvez uma dúvida que muitas pessoas tenham. Se eu produzir um dado, eu preciso cadastrar ele na Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais? Eu preciso preencher esses metadados? Né? Não. Quem entra na Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais, a INDI, são órgãos estaduais, podem ser prefeituras, né? São entidades como, por exemplo, o CPRM, né? O Ministério da Saúde, né? Então, se você está lá trabalhando no seu órgão ou na sua prefeitura, na sua consultoria, né? Você não precisa entrar na INDI. Basta que você seja organizado e mantenha a sua base de dados geoespaciais padronizada e com todos os metadados cadastrados. Que é uma questão de quebra de paradigma, assim, uma mudança de cultura do que empecilho tecnológico. Na verdade, para quem pode estar assistindo o que a gente está falando, deixar claro que criar dados
trabalhar com dados geoespaciais não é para amadores, são para profissionais. Sim. E muita gente, todo mundo brinca com dados espaciais, todo mundo cria programas com dados espaciais. Só que não é para amadores. É uma atribuição profissional, é um trabalho profissional. Então, quando você faz qualquer tipo de trabalho profissional, ela tem que vir com os dados. A gente sempre brinca, uma RT, se for um profissional do sistema Confecre. Então, assim, você tem uma atribuição para aquilo, você faz, você coleta aqueles dados e você comprova por meio da sua habilidade técnica aquele dado. Então, isso tem que ficar, talvez, bem claro para nós aqui. E outra, talvez para a gente finalizar, uma fala que você disse, o INDE ele se enquadra aos órgãos públicos, né, aos dados dos órgãos públicos. Por quê? Aí eu diria para você, e eu vou explanar, porque assim, isso é uma discussão muito grande em vários órgãos, até no sistema Confecre. Porque órgãos geram base, ou base cartográfica, ou base de dados. Se eu, Danilo, produzo alguma coisa, ela não é uma base. Eu não posso chamar, eu fiz uma base. Não, você não fez. Você fez um trabalho técnico. Quem pegou o seu dado e falou, esta é uma base, foi um órgão. É uma base hidrográfica, é uma base... Então, assim, cada órgão específico, a partir do momento que ele publica e diz, essa é minha base geográfica para um dado específico. Então, não foi o... Porque, assim, eu brinco muito com meus amigos cartógrafos, que eles falam assim, não, o cartógrafo pode fazer base geográfica. Não, qualquer pessoa que levante os dados, ou que trabalhe com os dados, gera dados. Quem vai utilizar isso, o órgão público, e falar assim, este é um dado, e isso vira uma base, da qual você está utilizando dentro de um processo, sem você ter que realizar. Então, eu brinco muito, porque assim, e deixo claro aqui, porque sua fala foi bem legal nesse sentido, porque as bases têm que ter os cadastros atualizados corretamente, com os dados perfeitos. Não, o Danilo Gianpietro gerou um dado, ele gerou para fim de uma análise dele, para fim de uma análise específica então eu preciso entrar em contato com o Danilo, eu preciso pegar o laudo inteiro para verificar o que ele fez e vai estar lá. A base não. Se é um órgão público, está uma base, ela é válida, né, de certa forma, para isso. É legal. A diferença da cartografia de base e da cartografia temática. Uma última coisa que eu gostaria de ressaltar, por exemplo, quando a gente está num nível mais avançado, quando a gente trabalha com geoprocessamento, é muito comum que a gente faça vários cruzamentos de informações e produza um índice lá no final que pode ser espacializado, né? E quando a gente já está nesse ritmo de trabalho, é muito comum que lá no meu software de sistema de informações geográficas, eu junte 2 shapefiles, eu cruze um com o outro, eu pego uma tabela de um, pego uma tabela de outro, faço um join, eu junto feições, eu separo feições, né? E todos esses passos, ele acaba não entrando no meu relatório técnico. Mas, o que acontece? Todos esses procedimentos, eles fazem parte da história desse dado e eles têm que constar lá, né? Então, tudo isso vai no campo da linhagem do metadado. Então, por exemplo, eu criei uma camada de suscetibilidade à erosão. Está aqui o meu shapefile de suscetibilidade. Agora, como que eu gerei? Eu tinha um dado de declividade, daí eu tinha um dado de hipometria, daí eu cruzei, daí eu calculei um índice, etc, etc, etc. Quais os fatores utilizados? A gente precisa. Exato. Quem atribuiu os fatores, né? Sobre qual metodologia? Eu acho que é importante. Não, legal. Maureli, gostaria de deixar mais algum recado antes de a gente finalizar o vídeo? Não, eu acredito que somente agradeço a vocês pela oportunidade de falar sobre esse tema. É um tema que faz parte da minha vida. Todo dia eu tenho que trabalhar com dados, quando não tem metadado, ir atrás de tudo isso. E eu convido a todos a entrarem no site da INDE, acessarem o perfil de metadados geoespaciais do Brasil, que é bem importante. Me coloco à disposição para tirar alguma dúvida, alguma coisa que possa surgir depois. E que eu espero que os geógrafos que já estão atuando, os que estão se formando, que se apropriem de tudo isso, porque, assim,
mesmo sendo algo básico, essencial e comum, que deveria ser, nós ainda enxergamos hoje poucos profissionais que possuem o domínio dessa questão dos metadados e que trabalham com metadados. Então, eu diria hoje que no mercado é um diferencial, né? Você chegar numa empresa e dizer, eu trabalho com geoprocessamento e eu organizo dados temáticos, dados de base, qualquer tipo de dado, de acordo com a ISO 19115, que é o padrão de metadados do Brasil. Então, você, o meu empregador, ou órgão que eu vou trabalhar, fique tranquilo, porque os dados geoespaciais produzidos aqui na empresa por mim, eles estarão de acordo com os padrões internacionais de catalogação e organização e padronização de dados. Então, se apropriem disso, é bem importante. É necessário trabalhar de uma maneira organizada, né? A gente não pode chegar, começar a trabalhar com dados e metadados, ter uma pasta no computador e chamar o meu shapefile de Maurielle Final mesmo, Maurielle Final versão 5. Isso já não pode acontecer mais, isso é uma coisa bem amadora e isso traz uma diferença para nós nas oportunidades do mercado e órgãos públicos que a gente possa atuar. Então é Legal. Isso, obrigada. Obrigado para você, Maurielle. Então, finalizamos nosso 6º episódio sobre metadados geoespaciais com a geógrafa Maurielle Félix da Silva. Muito obrigado e até os próximos episódios de Geografando Ideias, especial TIG Covid-19.